Dando continuidade à nossa mesa redonda, vamos agora ouvir o professor Dr. Caio Esperandel de Macedo, diretor de pesquisa e pós-graduação do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, para tecer suas considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana em inteligência artificial. Professor Caio, a cátedra é sua. Muito obrigado, professor Emerson Malheiro, pela oportunidade. Também quero desejar aqui um bom dia à professora doutora Grace Fuller, ambos docentes do programa em Direito da Sociedade e da Informação. E é uma honra participar aqui do Congresso e poder fazer uma breve participação aqui na mesa redonda. Bom, antes de mais nada, eu destaco, e é sempre bom a gente lembrar para quem nos ouve, inclusive de outras áreas que não do direito, que a inteligência artificial no Brasil carece de uma legislação, está em discussão no Senado, existem outros projetos, e esse é um tema que realmente merece um amadurecimento da sociedade, inclusive para gerar uma confiança pública, já que é um tema que provavelmente nós vamos discutir por muitos e muitos anos, todos os reflexos que a inteligência artificial acarreta as nossas vidas, já que perpassa por todos os setores econômicos, culturais e sociais da sociedade, inclusive políticas públicas. Mas eu queria mencionar, aproveitando a legislação que temos, que é sobre o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizados de dados pessoais. O que é importante destacar aqui é o que a legislação não mais comporta. E o que seria isso, professor Caio? Podem estar nos perguntando. É a supressão do parágrafo 3º do artigo 20 da redação original, que foi objeto de veto presidencial e que não foi derrubado pelo Congresso Nacional, professor Malheiro. Por quê? Esse parágrafo 3º garantia a nós, a sociedade, que a revisão das decisões automatizadas deveriam ser por pessoa natural. Com a supressão desse parágrafo 3º, a revisão das decisões automatizadas podem também ser automatizadas. Então veja que cena de filme, uma decisão automatizada por uma máquina, pode prejudicar o senhor, a mim e a todos nós que nos assistem, e o senhor tem o direito de pedir a revisão, mas essa revisão também pode ser uma decisão por máquina, automatizada. Não está garantido que uma pessoa humana proceda à supervisão da revisão, a decisão revisora. E por que isso é importante? Veja, os fundamentos que foram acostados pela presidência, o primeiro foi que a revisão humana torna inviável negócios em que a conformidade seria muito onerosa. Ou seja, o dinheiro vem antes da pessoa humana. E o outro item, revisão humana impactaria na análise de crédito em novos modelos de negócios pelas instituições financeiras. Ou seja, há uma inversão de valores rocambolesca. Por quê? O interesse das instituições financeiras em novos negócios e negócios em que a conformidade à legislação se tornaria demasiado onerosa tem prevalência sobre uma decisão que pode prejudicar a vida das pessoas, que, portanto, não será revista, não está garantido em legislação que você tenha direito a uma revisão humana. E qual é o problema disso? É que essas decisões, elas ocasionam danos ao longo do tempo, e além de ser um dano coletivo, um dano difuso, não sabemos a quantidade de pessoas que possam vir a ser prejudicadas.
além dessa lógica bizarra de inversão, que, na minha opinião, fere a dignidade da pessoa humana, tem mais um problema, um efeito colateral. Os algoritmos e as empresas de tecnologia artificial que desenvolveram essas tecnologias, eles resguardam esse conhecimento hermético até como de um privilégio, né, de direito de autor, já que desenvolveram essas tecnologias. E, portanto, os algoritmos, eles não são transparentes. E, portanto, estaremos sendo prejudicados por decisões que provavelmente os programadores e definidores desses algoritmos tiveram um viés econômico prevalecente sobre a dignidade das pessoas. E por que isso é tão alarmante no caso brasileiro? Porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi a proteção de dados pessoais sensíveis, inclusive, nos meios digitais, que foi erigida à condição de direito fundamental, e é a legislação que temos, ela não prevê, mas ela foi concebida com base na legislação europeia. E a legislação europeia é muito clara em dizer que essas novas tecnologias devem respeitar um princípio antropocêntrico, ou seja, o homem é o centro das atenções e as suas criações e artefatos devem ser colocados a seu serviço e a seu interesse. Aqui estamos tendo a inversão da lógica. Interesses econômicos de empresas tecnológicas podem prejudicar a vida das pessoas e, uma vez prejudicando a vida das pessoas, a nossa legislação não prevê que a decisão revisora seja obrigatoriamente procedida com o amparo de uma pessoa humana. Então, estamos andando para trás. A Lei Geral de Proteção de Dados bebeu na fonte europeia, ela é uma legislação moderna, mas esse parágrafo 3º específico do artigo 20, que foi suprimido, nos será muito caro no futuro, porque, afinal de contas, a vida, a qualidade de vida e os interesses do cidadão não podem ficar sujeitas a interesses econômicos e a eventuais vieses discriminatórios que esses algoritmos podem perpetrar e que são inúmeros os casos documentados aí pela imprensa e pela sociedade de uma forma geral. E também tem um outro fator muito curioso. As decisões automatizadas, na verdade, não são decisões. Por quê? Porque esses algoritmos, eles não trabalham com sentimentos, com critérios de julgamento, com ponderação de valores. Eles trabalham com dados estatísticos, com uma provável, a probabilidade pode ser alta? Pode, mas com uma provável incidência de uma decisão, entre aspas, ou de uma determinação correta. Bom, qual é o problema disso? Principalmente em casos complexos, onde a ponderação humana, o sopesamento de valores e a sensibilidade meditativa do homem é muito valorizada e é importante, isso fica relegado a um segundo plano, podendo prejudicar a vida de todas as pessoas. Então, na verdade, esses sistemas não conseguem apreender os nuances das relações sociais e ponderar com esteio em valores éticos ou senso de justiça adequado para o caso concreto. Há uma padronização. Se você está dentro do padrão, você receberá aquela decisão. Como diz Luciano Floridi, eu acho importante mencioná-lo, ele diz: os agentes artificiais não têm intenções, motivações, mente e assim por diante. Portanto, eles fazem parte de uma discussão centrada na ética das escolhas, feita pelos seres humanos. Portanto, no atual cenário, nós estamos num cenário de incerteza, porque com essa circunstância, embora a população possa não ter conhecimento,
não se conseguirá obter uma confiança pública necessária para uma implementação de um assunto tão complexo que perpassa todos os campos da vida das pessoas. E também porque faz parte de princípios elementares do Estado de Direito a transparência. E o que dizer quando esses algoritmos são aplicados para as políticas públicas e para o setor público? Ou seja, estaremos numa situação bastante periclitante, já que não temos o controle, não tem transparência e não sabemos como esses algoritmos foram construídos, quais foram os valores que eles priorizaram, já que isso é um segredo, um direito do autor. E um outro elemento também muito importante é que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê que você pode entrar na justiça para questionar uma decisão. Mas como faticamente você vai questionar o funcionamento de um algoritmo, já que a enorme maioria das pessoas não tem conhecimento como esses algoritmos funcionam e eles são protegidos por leis restritivas, né, que protegem fatores econômicos como direito do autor e outras. Portanto, como você conseguiria gerar prova em contrário para comprovar que esses algoritmos perpetraram interpretações ou decisões enviesadas que lhe prejudicaram? Se você não conseguir comprovar isso, você arcará com os custos do processo e responderá provavelmente pelos honorários advocatícios e outros custos envolvidos na ação. E não poderá rediscutir a causa, dependendo do julgamento de mérito. Então aqui não é muito a minha seara, mas lembrando desses elementos. Portanto, esse princípio antropocêntrico, e agora eu entendo que ele está, de alguma forma, inserido na nossa Constituição, ele decorreria da própria dignidade da pessoa humana. Porque a própria dignidade da pessoa humana já garante ou procura garantir essa integridade nossa, entre outras coisas. Eu vi aqui no podcast também a apresentação da professora Grace Fuller, a questão do livre-arbítrio. As máquinas ainda não foram concedidas a ela livre-arbítrio, então são concedidas decisões sobre as nossas vidas e nós não podemos, digamos assim, confrontá-la com elementos mínimos, ainda na esfera administrativa. E por que essas decisões devem ser revistas e ter o acompanhamento de uma pessoa humana? Porque na esfera administrativa, por exemplo, é possível a revisão de decisões automatizadas que, por exemplo, possam frear a continuidade de lesão, como, por exemplo, restrição a tratamentos de saúde, negativa de fornecimento de medicamentos pelo SUS e outras, que se você for aguardar uma decisão judicial, provavelmente já será tarde e esta, digamos assim, esta carga emocional negativa e esse prejuízo da sociedade será atribuído a um algoritmo de inteligência artificial e, portanto, ele terá mais dignidade que os próprios seres humanos, se me permite a paródia, professor Malheiro. Então, eu acho que esses elementos eram o que eu queria trazer para vocês e eu acho que é de extrema importância a gente refletir sobre isso. E isso também, aproveitando também a colocação de frear essas lesões, nós ainda não adentramos ainda na discussão dos neurodireitos, que é um caso mais sério, é uma intrusão na esfera psíquica do ser humano. E aqui faço mais uma paródia. Entre os mandamentos, se eu não me engano, entre os 10 mandamentos da Igreja Católica, tem um muito famoso que é: não cobiçarás a mulher do próximo. A inteligência artificial chegará a esse tema e a neurotecnologia, porque você já está se imiscuindo na esfera psíquica do ser humano, já que a partir dessa, já que essas devassas
são possíveis e não sabemos aí do grau de impacto que isso pode causar para as pessoas e que essas pessoas sofrerão perante a sociedade também. Então, é um assunto que não basta uma legislação estanque, já que o desenvolvimento tecnológico ele anda muito à frente de um processo legislativo. E aí é que vem todo o valor do princípio da dignidade da pessoa humana e agora uma construção que a gente traz da Europa, que é ter esse cerne do princípio antropocêntrico, que está incluído no princípio da dignidade da pessoa humana. Desculpe eu ter me alongado, fui me envolvendo com o tema aqui, quis deixar uma contribuição para todos que nos assistem e obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, são situações que causam espécie, professor doutor Caio Sperandel de Macedo. Parabéns pela excelente exposição. Sem dúvida, aqueles que estão nos acompanhando foram agraciados com muito conteúdo relevante acerca da dignidade da pessoa humana e a inteligência artificial. Agora, passo a palavra para a professora doutora Grace Patrícia Fuller para as suas considerações e a sua pergunta. Bom dia, professor Caio. Excelente as suas colocações. E aqui eu fiquei pensando em duas frases suas que me chamaram muita atenção. A questão da dignidade digital versus a dignidade humana. Se nós vamos chegar a este ponto em particular, e se chegarmos, qual seria a solução em nível constitucional e se já pensamos aí numa solução em nível de normatização global. E nessa mesma vertente, professor, qual seria uma proposta de lege ferenda sobre a sua ótica no que tange a essas questões referentes à automatização e tudo mais? Obrigado pela pergunta, professora Grace Fuller. Olha, o princípio norteador dentro do nosso arcabouço constitucional e da pirâmide gaussiana, para os que estudam direito sabem do que eu estou falando, a Constituição irradia os efeitos para todos os outros diplomas e, portanto, os diplomas, leis, por exemplo, que estão abaixo da Constituição, não podem ser contrários à Constituição. A Constituição do Brasil é feita basicamente de princípios e regras, e os princípios eles têm um conteúdo expansivo, como nós sabemos. Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana é capaz de plasmar essa necessidade. Mas eu faço o acréscimo sobre o princípio princípio antropocêntrico. Primeiro, porque ele tem uma origem europeia que nos guiou na Lei Geral de Proteção de Dados e é um dos caminhos também que são procurados pela IA. Mas por que esse princípio antropocêntrico ele é importante? Porque novas tecnologias disruptivas virão e nós não podemos ficar a reboque da tecnologia produzindo novas legislações. Então é preciso ter um princípio, além da dignidade da pessoa humana, que olhe essas tecnologias sobre a ótica do ser humano. Ou seja, essas tecnologias são artefatos feitos pelo homem e para o homem. Ou seja, são bem-vindos se melhorarem a qualidade de vida das pessoas e se respeitarem direitos fundamentais e direitos humanos duramente conquistados. Por isso que eu gostei de mencionar aqui a questão do neurodireito, porque isso é uma nova fronteira, que é, na verdade, uma intromissão dentro da esfera psíquica ou da privacidade mental do ser humano, que parece-me que é o último refúgio que está caindo, né? Com o andar das tecnologias. Portanto, nós não temos como ficar produzindo legislações e discussões intermináveis pelo sistema atual democrático de produção de legislação e precisamos, dentro da moldura do princípio da dignidade da pessoa humana,
extrair conteúdos cada vez mais ricos com o princípio do antropocêntrico é um desdobramento. Ele nada mais é do que o princípio da dignidade da pessoa humana, mas dando um olhar mais utilitário, não é? Para essas novas tecnologias e ressaltando também que toda vez que uma tecnologia puder interferir na qualidade de vida, nos direitos e gerar prejuízo às pessoas, parece-me que em termos de sociedade algo está indo errado. Então, nada melhor do que ter uma amplitude principiológica para podermos adaptar as novas tecnologias às situações, lembrando que o homem continua sendo o cerne, o elemento chave da organização da nossa sociedade que chegou até aqui e entendo que bem. Portanto, eu acredito que nós temos os comandos constitucionais compatíveis para construir essa interpretação que, obviamente, precisa ser encabeçada pela doutrina e pela jurisprudência, que é quem tem a palavra final do nosso país sobre a interpretação da legislação e da Constituição. Muito obrigado pela... Eu que agradeço. Aproveitando a oportunidade, professor doutor Caio Esperandel de Macedo também tem uma pergunta. Tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana, é possível uma equivalência entre uma determinação pela máquina no âmbito do STF e as súmulas vinculantes que orientam as decisões dos tribunais inferiores? Desculpe, pode repetir a pergunta, professor? Podemos falar em uma equivalência entre as decisões automatizadas, de um lado, e de outro lado, as súmulas vinculantes no Supremo Tribunal Federal, que são utilizadas para orientar todas as decisões dos tribunais inferiores. Tudo isso tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu entendo que não há uma equivalência, principalmente num tribunal constitucional, onde o trabalho meditativo e o sopesamento dos ministros tende a ser exaustivo, com a possibilidade de amicus curiae e outras participações para enriquecer o debate e outros pontos de vista que talvez, num caso concreto, isso não fique muito claro. Mas ali, naquela seara, as decisões precisam ser muito bem trabalhadas, precisam ser sopesadas e, portanto, eu entendo que é uma análise crucial e especialíssima. Agora, entendemos, né, que o direito passa por um processo de modernização também, mas principalmente com relação ao Supremo Tribunal Federal e a questão da vinculação das decisões. Eu acredito que é necessário preservar essas 11 cabeças para decisões humanizadas. Excelente resposta, professor doutor Caio Esperandel de Macedo. Fico bastante feliz em saber que pensamos da mesma forma. E a palavra agora é sua. Obrigado. Quero dizer que foi um prazer aqui participar com os colegas, grandes professores doutores do Programa de Direito da Sociedade da Informação da FMU, o primeiro do Brasil e o único que tem essa abordagem holística, diria assim, sobre o ambiente digital de uma forma geral. E virão outros programas aqui do Mesa Redonda com podcasts de outros professores, certamente mais brilhantes, mais capazes que eu, mas eu entendo que eu fiz uma contribuição dentro das minhas possibilidades. Quero agradecer aos meus colegas e peço que assistam aos podcasts. Isso servirá para novos questionamentos e o congresso são vários dias. Venha conosco nessa imersão para que possamos eventualmente ter novas propostas, novas ideias e melhorar a sociedade brasileira nesse sentido. Muito obrigado a todos. Obrigada.